Simbora então, povo. Vamos agora aqui, ó, iniciar com um assunto extremamente importante aí para quem está no nono ano, que são as equações do segundo grau. E eu vou começar mostrando aqui para vocês as equações incompletas do segundo grau, que são as mais fáceis, né? Vão aumentando o nível de dificuldade. Aqui nós vamos começar bem de leve e aumentando o nível de dificuldade. Então repara aqui no seguinte, ó. As equações do segundo grau, elas têm esta carinha aqui, ó. Essa parte aqui é a carinha de uma equação de segundo grau. Aqui eu coloquei ela como exemplos com letras, tá? Bom, esse aqui, ó, é a carinha de uma equação do segundo grau. Só que aqui ela está num formato genérico, né? Aqui são os coeficientes, né? Essas letras, o A, o B e o C, eles vão ser trocados por números. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, numérico. Por exemplo, x ao quadrado, deixa eu dar uma melhorada no 2 aqui, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Ó. Isto aqui é uma equação que é do segundo grau. Tem vários tipos, né? Aqui, ó, quando não tem nada, aqui, ó, é 1. Então, o coeficiente A aqui é 1. O coeficiente B, que é o número que multiplica o x, é menos 4. E o C, que seria esse termo aqui, ó, que está sozinho, ó, que não tem x, é o termo independente, ele é o C, ó, que vale 3, certo? Então essa é uma equação do segundo grau. Só que é o seguinte, com as coisas, dependendo, essa equação de exemplo que eu acabei de escrever aqui na tela, é uma equação do segundo grau completa, a gente ainda não é capaz de resolver ela, só com o que a gente conhece até aqui de equações do primeiro grau. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro caso, que seria uma situação assim, ó, ax ao quadrado mais c, que são exemplos iguais a esses que estão aqui, ó. Vou até dar uma aumentada aqui na fonte para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Esses casos aqui são equações do segundo grau incompletas. Mas essas equações do segundo grau incompletas aqui, ó, essas aqui são as incompletas. A gente consegue resolver só com o que eu já ensinei para vocês de equações do primeiro grau, que foram as aulas anteriores, né? Então, como é que a gente resolvia as equações do primeiro grau? A ideia básica era isolar o x, né? Deixar o x sozinho de um lado. E para deixar o x sozinho, cada coisa que eu vou mandar para o outro lado, eu tenho que passar na operação inversa. Então aqui, ó, na letra A aqui, eu tenho que deixar o x sozinho. Eu vou começar mandando, ó, eu tenho esse quadrado que tem que ir para lá e esse menos 4. Eu tenho que começar pelo menos 4, tá? Eu tenho que começar com os números que estão subtraindo ou somando. Então, esse x ao quadrado vai ficar e esse menos 4 tem que ir para o outro lado. É só isolar o x, né? Quem fez as aulas anteriores, aí, ó, imagina que não tivesse esse x ao quadrado aqui, ó. Se não tivesse esse x ao quadrado, o que nós tínhamos que fazer? Pegar esse menos 4 e passar para o outro lado na operação inversa. É isso que nós vamos fazer. Era menos 4, vai passar para cá, 4. Certo? Mais 4. Agora eu vou aproveitar para fazer a leitura disso aqui, ó. Aqui ele está perguntando para a gente qual é o valor de x que elevado ao quadrado vai dar 4. Quais seriam esses valores? O x, por exemplo, x igual a 2. Se eu pegar o 2 e elevar ao quadrado, né, ó, 2 elevado ao quadrado, ele não resulta em 4? Então, uma das respostas é x ao quadrado. Concordam? Qual seria um outro valor que também entra como resposta aqui? Um outro valor que pode ser resposta dessa pergunta é o menos 2.
Porque o menos 2 elevado ao quadrado também dá 4, certo? Então aqui nós já descobrimos as respostas dessa equação. Ó. Uma resposta é o 2 e a outra resposta é o menos 2. Tem duas respostas. Ó, segundo grau vai ter no máximo duas soluções, certo? E equação do primeiro grau, ela vai ter uma solução. Bom, aqui a gente fez por tentativa, né? A resolução aqui eu fiz por tentativa. Agora eu vou mostrar para vocês um método que é o método prático que a gente usa para isolar o x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este quadrado e passar ele na operação inversa para o outro lado. Quem são as operações inversas? A soma, o inverso dela é a subtração. E a subtração, obviamente, o inverso dela é a soma. Aí nós temos também a multiplicação, né, o vezes, o inverso dela é a divisão. E vice-versa, né? A divisão vira multiplicação. E nós também temos a potência. Qual que é o inverso da potência? É a raiz, certo? Então aqui, ó, se ele está elevado ao quadrado, ele vai ter que passar para o outro lado na forma de raiz quadrada de 4, certo? Só que aqui tem um detalhe. Sempre quando a gente passar, e aqui ó, for um expoente par, raiz, se for elevado ao quadrado ou elevado à quarta, a gente obrigatoriamente tem que passar para cá e colocar um sinalzinho de mais ou menos, ó, por causa dessas duas raízes, ó, tá vendo que sempre dá duas, uma positiva e outra negativa? E aí a gente finaliza, ó, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Beleza? Então tá aqui, ó. A resposta dessa equação, mais ou menos 2. Repare que aqui já está um pouquinho mais complicada essa letra B. Pouquinha coisa. Então, eu vou seguir o mesmo método, tá? Então, olha o que nós vamos fazer aqui. Eu preciso deixar o x sozinho. Vou começar mandando esse 32 para lá. Então, vai ficar assim. Menos 2x ao quadrado igual a menos 32. Certo? Quando este lado aqui, ó, for o número negativo, a gente usa aquele artifício que vocês já devem ter visto de multiplicar a equação inteira por menos 1. Isso permite eu alterar o sinal. Ó. Aqui está negativo, ele vai virar positivo. Ó. Só que muda o sinal de todo mundo, dos dois lados. Menos vezes menos vira mais e menos vezes menos vira mais. Então aqui nós temos agora bonitinho. Ó. Tem que deixar ele aqui positivo. Aqui tem que ficar positivo para ficar legal. Beleza? Bom, próximo passo para ficar. Tem esse 2 aqui e esse quadrado. Quem que vai ter que sair primeiro? Quem vai ter que sair primeiro é esse 2. Então, eu vou deixar aqui o x ao quadrado. Vou deixar o 32 aqui. E esse 2, quando ele está aqui, ó, ele está multiplicando. 2x ao quadrado é 2 vezes x ao quadrado. Então, ele passa na operação inversa dele, que é a divisão. Quem está multiplicando passa dividindo. Deixa eu até abrir um espacinho aqui para eu botar uma setinha ali, ó. Quem está multiplicando passa dividindo, vai passar embaixo, certo? E ele não muda sinal, porque ele estava multiplicando e ele passou dividindo, simplesmente. Continuando. O 32 dá para dividir por 2, e ele dá 16. E agora está faltando só mandar esse quadrado para o outro lado. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui em cima,
e vou passar esse quadrado para o outro lado, na forma de raiz quadrada. Lembre, ó, lembre sempre disso aqui, ó, mais ou menos, tá, ó. Lembre do sinal. Vou até fazer uma caretinha aqui, ó, lembre do sinal. Beleza? E, continuando, a gente vai terminar, ó. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4. Então, as duas respostas dessa equação são, a solução dela é menos 4 e 4. Eu tenho dois valores que eu posso pôr aqui, ó, e vai dar 0, certo? Bom, vou fazer essa última aqui de exemplo, que está aqui no final. Ó, tá bem simplesinha essa aqui. Opa, esqueci de mudar aqui, não é B, é a letra C. Vou pôr C aqui, ó. Então, vamos fazer a C aqui. Esse x ao quadrado eu vou isolar, só que olha o que vai acontecer aqui. X ao quadrado igual a menos 25. Este quadrado vai passar para lá, raiz quadrada, certo? E lembre, vai ficar raiz quadrada de menos 25. E ainda tem que lembrar do sinal, ó, cuidado. Só que aqui o problema é o seguinte, não existe raiz quadrada de número negativo. Né? O cara poderia pensar assim, ah, não, é 5. Não, 5 vezes 5 dá 25. Ah, então é menos 5. Não também, porque menos 5 vezes menos 5 dá 25, positivo. Não existe nenhum número que elevado, multiplicado por ele mesmo, vai dar menos 25. Então, não existe solução. Para esse caso aqui, ó, essa última, não existe solução. Beleza? Joia. Eu vou deixar esses exercicinhos aqui, ó, para vocês tentarem fazer. Já está com o gabaritinho aqui, ó. Só que, obviamente, vocês teriam que fazer a continha para tentar chegar nisso e conferir para ver se deu tudo certinho. Certo? Eu vou deixar esses exercícios e amanhã a gente vai fazer, né? Na próxima aula, a gente vai fazer a correção deles. Beleza? É isso aí então, gente.